Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Ainda é relativamente cedo, portanto muitas horas nos separam do início de um novo Shabat, o que me dá a oportunidade de desenvolver com tranquilidade a reflexão que pretendo compartilhar com vocês no dia de hoje. Uma reflexão que tem como ponto de partida uma bela provocação que eu recebi lá na nossa plataforma Pérolas da Sabedoria Judaica no Facebook. Vocês sabem, ou pelo menos a maior parte de vocês, que nesse Shabat nós vamos iniciar a leitura do quarto livro da Torá, do quarto livro do Humash, intitulado Bamidbar, no deserto. E a primeira porção desse livro leva este mesmo nome, Bamidbar, traduzido como números. Esse nosso amigo lá da nossa plataforma no Facebook se apresenta como um jovem noético, portanto alguém que procura viver orientado pelos valores das 7 leis noéticas e todos os seus desdobramentos éticos. E ele me conta que, em razão de buscar uma vida sancionada pela Torá, ele tem aberto mão de frequentar festas e de outros ambientes próprios, ou pelo menos considerados na sociedade brasileira como apropriados para um jovem da idade dele. Isso fez com que ele perdesse muitos amigos, muitas oportunidades de se divertir. E ele me pergunta se, ao agir dessa forma, segundo os valores da Torá, ele estaria abrindo mão de aproveitar a vida. O que esse nosso amigo está perguntando, e essa provocação é uma provocação poderosa, é se, ao agir dessa forma, sancionada pela Torá, se ele está abrindo mão da felicidade. E essa pergunta é uma pergunta fundamental, que todo judeu e todo gentio deve realizar cada dia da sua vida, sobretudo, no momento de tomar decisões importantes a respeito de sua própria existência. E essa provocação me ensejou a oportunidade de refletir sobre a Parashá Bamidbar, sobretudo numa das principais reflexões que estão contidas nela. A Parashá Bamidbar leva o nome de números, ou tradução de números, justamente porque ela registra a contagem do povo de Israel e os nomes dos líderes das nossas tribos, dos inúmeros censos que vão ocorrer ao longo dessa permanência por 40 anos, essa saga do nosso povo no deserto. Mas nós, que somos leitores da Torá, que pertencemos a uma geração que se distancia desses acontecimentos de mais de 3.000 anos, nós já sabemos antecipadamente que, com raríssimas exceções, todos os homens que foram contados no primeiro dos censos, homens com mais de 20 anos de idade, com menos de 60, que são considerados aqueles com idade militar, que todos eles serão condenados à morte por Hashem. Todos eles vão perecer no deserto, ou seja, a maior parte desses mais de 600.000 homens jamais vai entrar na terra de Israel. E a Torá naturalmente sabe disso. A Kadosh Baruch Hu sempre soube, mesmo antes de escrever a Torá. E se é assim, por que se preocupar em ocupar tanto espaço no texto da Torá, registrando o censo, registrando os detalhes dos nomes dos líderes das tribos, se afinal de contas eles aparentemente não servem, esses dados, essas informações, para nenhum propósito relacionado ao desenvolvimento do povo judeu, mas sobretudo na conquista e no assentamento de Bnei Israel na terra de Israel? Essa pergunta, uma pergunta que seja uma reflexão muito poderosa. E, naturalmente, como em todos os casos, nós devemos recorrer aos comentaristas da Torá, mas pasmem, porque os principais mefarshim da Torá não lidam com essa questão diretamente, lidam de uma forma um tanto oblíqua, indireta. E aí você vai me perguntar do outro lado da câmera, mas Átila, se é assim, você é tão presunçoso ao ponto de achar que pode pisar num terreno no qual os grandes sábios da Torá evitaram pisar? Eu digo a vocês, eu não. Mas o Rabino Berel Wein, se aventurou em pisar nesse terreno e procurar encontrar uma resposta a essa pergunta. Por que a Torá ocupa tanto espaço registrando os nomes, o censo, os líderes das tribos de Israel, se esses judeus vão, ao longo dos 40 anos, perecer no deserto? E ele nos diz que está contido aqui uma mensagem muito relevante para nós e para todas as gerações do nosso povo.
E aí você vai perguntar, mas Átila, qual é essa mensagem? A mensagem, meus amigos, se resume na tragédia da oportunidade. Vejam, nosso povo saiu do êxodo do Egito e era para em 11 dias ele entrar na terra de Canaã, e isso era guerra de conquista contra as nações cananitas. Esses 11 dias, pelos nossos erros, se transformaram em 40 anos. A grandeza inerente daquela geração de sábios e profetas foi completamente desperdiçada, eu diria mesmo reduzido a nada, um imenso potencial desperdiçado pela incapacidade do nosso povo compreender o significado mais profundo do recebimento da Torá e de entrar na terra de Israel. Possivelmente essa tenha sido a maior de todas as nossas tragédias e se tratando de assunto nacional. Por que, Átila? Porque o nosso povo, 3 milhões de almas, iam entrar na terra de Israel, construir o Beit HaMikdash, iniciarmos a era messiânica, aquela geração. Mas a nossa fraqueza condenou o nosso povo a vagar pelo deserto por 40 anos. Essa tragédia gerou um fracasso que nos impediu de alcançar o nosso maior objetivo, de fazer com que a revelação messiânica ocorresse, de fazer com que a Kadosh Baruch Hu viesse viver no seio do nosso povo a partir da construção, não mais do Mishkan, mas do Beit HaMikdash. E nós, seres humanos, somos presenteados todos os dias com livre-arbítrio e, portanto, com oportunidades. Tu acordou, abriu os olhos, novas oportunidades vão se descortinar na tua existência. Mas a gente já sabia do desfecho da história do povo judeu no deserto. Ele já sabia qual ia ser o resultado das nossas escolhas em razão de sua onisciência. Mas os nossos sábios nos ensinam que a presciência de Deus, ou seja, a capacidade dele de antever todos os acontecimentos, não interfere no resultado das nossas escolhas. Nós somos livres, e é por isso que o livre-arbítrio é um presente, e a maior de todas as gerações de sábios e profetas do nosso povo perdeu o potencial de construir o Estado de Israel, o povo judeu na terra que nos foi prometida por Akadosh Baruch Hu, nosso patriarca Abrão Avinu. De modo que nós já podemos chegar aqui a uma primeira conclusão: potencial não basta. O Brasil, por exemplo, é o país do futuro há um século. Mas esse futuro nunca se converte em algo positivo. Por quê? Porque os brasileiros perdem as oportunidades de construir o Brasil como uma nação próspera, como uma nação justa para o seu povo. A tragédia do nosso povo no deserto foi não ser capaz justamente de usar esse potencial em algo que se convertesse, né, em decisões positivas, numa construção positiva. Em outras palavras, nós perdemos a oportunidade de acelerar os acontecimentos históricos, iniciarmos a era messiânica. Nós temos perdido essa oportunidade muitas vezes na nossa história, e ela sempre é acompanhada de tragédia. No deserto perdemos a vida de quase 600 mil homens, mas assim aconteceu também durante a Segunda Guerra Mundial, com 6 milhões de judeus, 10 vezes mais. Por quê? Porque apesar de ter sido uma geração com imensas yeshivot, no qual o nosso povo nunca teve tantos estudando a Torá, na Alemanha os judeus escolheram virar as costas para a Torá, e o judaísmo reformista nos conduziu na direção dessa tragédia, ou seja, oportunidade desperdiçada. Desperdiçamos depois da construção do primeiro templo, desperdiçamos depois da construção do segundo templo, desperdiçamos quando recebemos a Torá no Sinai. Nós temos perdido tantas oportunidades de fazer com que o Criador venha viver entre nós, que Ele envie o seu ungido, que a história dê passos largos na direção de um futuro que é inexorável, porque os planos de Hashem irão se realizar de qualquer forma. Deixa a moto passar.
oportunidades perdidas, meus amigos, e vocês sabem muito bem disso, são muito, muito mais dolorosas do que não ter tido as oportunidades. E nós temos tido, e cada um de nós, assim como esse jovem que me escreveu, todo dia recebe a chance, todo dia recebe novas oportunidades de fazer a escolha certa. E se é assim, eu não posso deixar de considerar que o fato de eu estar aqui hoje, gravando na terra de Israel, o fato de boa parte do nosso povo, pelo menos 7 milhões de judeus viverem aqui na terra de Israel, é uma oportunidade milagrosa, que foi estendida à nossa geração. A geração anterior não teve essa oportunidade, as gerações anteriores não tiveram, uma vez que nós vagamos na diáspora por mais de 2000 anos, a nossa geração tem a oportunidade, mais uma vez, de literalmente tomar a história em suas mãos. Mas nós não temos feito isso. Nós novamente temos desperdiçado essa oportunidade por falta de fé, por falta de visão dos acontecimentos, por falta de vontade. A nossa emuná tem sido fraca e eu devo, em razão disso, perguntar, uma vez que eu já estou com 54 anos de idade, seremos apenas outra geração do deserto ou nós vamos agarrar essa oportunidade para fazer com que nos nossos dias o Mashiach se revele, meus amigos? Shabbat Shalom.